Você não pode desistir. Você não está lutando só. Se não fosse a mão de Deus, que seria de você? Aqui você não estaria. Não fique triste assim, não, não. Você não pode desistir. Não fique triste assim, não, não. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Você não está lutando só. Se não fosse a mão de Deus, que seria de você? Aqui você não estaria. Fique triste assim, não, não. Boa noite, Roseli Freitas, pastora Nilma Assunção, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Fique triste assim, não, não. Você não pode desistir.
assim, não, não. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Aleluia. Desistir jamais, jamais, jamais. Desistir jamais. Glória a Deus. Boa noite, Solange Veloso. Seja bem-vindas em nome de Jesus. Muito calor aqui no Rio de Janeiro. Está muito quente, Jesus. Muito calor. Mas Deus, Ele é fiel. Hoje vamos falar da unidade da fé. Em Efésios 4:11. Efésios 4:11. Você não está lutando só. Se não fosse a mão de Deus, que seria de você? Aqui você não estaria. Não fique triste assim, não, não. Você não pode desistir. Você não pode desistir dos seus objetivos, dos seus sonhos, daquilo que você pede ao Senhor. Você não pode desistir de maneira nenhuma. Glória a Deus. Você não pode desistir. Desiste não, minha irmã. Segue em frente. Com Jesus na sua frente. Você não está lutando só. Aleluia. Jesus é contigo para te dar força, para você prosseguir. Glória a Deus. Você aqui não estaria. Não fique triste assim, não, não. Você não pode desistir. Não fique triste assim, não, não. Boa noite, Alzana Carmo. Pode desistir. Glória a Deus.
pode desistir. Você não está lutando só. Se não fosse a mão de Deus, que não fosse a mão de Deus, que seria de nós, né? Nós vamos orar assim, Diaconisa Verônica. No final a gente ora, tá? Pela sua família. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você não pode desistir. Você não está lutando só. Se não fosse a mão de Deus, que seria de você? Aqui você não estaria. Não fique triste assim, não, não. Você não pode desistir. Não fique triste assim, não, não. Mas, Senhor, pastor Valci, desistir. Glória a Deus. Não desista, meu irmão. Aleluia. Porque Deus, Ele é fiel com a sua palavra para nos dar vitória. Aleluia. Para nos socorrer. Porque Deus é Deus. Meu Senhor. Aleluia. Você não pode desistir. Desista não. Segue em frente. Jesus é contigo. Se não fosse a mão de Deus, que seria de você? Aqui você não estaria. Não fique triste assim, não, não. Você não pode desistir. Não fique triste assim, não, não. Você não pode desistir. Aleluia. Não desista. Jamais. Porque Deus, Ele é fiel com a sua palavra. Deus é grande e é poderoso para nos dar vitória. Aleluia.
deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Vocês são todos bem-vindos ao culto no lar esta noite. Aleluia. Glória a Deus. Culto no lar, culto online no lar. Glória a Deus. Com louvores, pregação da palavra de Deus e a oração no final. Vocês são todos bem-vindos em nome de Jesus. Ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o leio tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus, aleluia. O nosso Deus, Ele é fiel com a sua palavra. Vamos nesta noite ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir a palavra do Senhor, porque Deus, Ele é fiel com a sua palavra. Glória a Deus. Por isso que o Senhor, o hino diz que não desista, não desista dos seus sonhos, da sua busca. Continue buscando ao Senhor, invocando o nome do Senhor Deus, não olhando para trás, porque o nosso Deus, Ele é fiel para dar a vitória. Não desista, segue em frente, olhar para trás, jamais. Aleluia. Glória a Deus. Então hoje nós vamos aprender a palavra do Senhor em Efésios 4:11. E Ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Você não pode desistir. Você não está lutando só. Se não fosse a mão de Deus, que seria de você? Aqui você não estaria. Não fique triste assim, não, não. Você não pode desistir. Não desiste não, segue em frente. Jesus está na sua frente, aleluia. Glória a Deus. Boa noite, Deliviana. Fátima Ribeiro, seja bem-vinda, minha linda. Jesus abençoe você. Glória a Deus. Glória a Jesus. Os 5 pilares ministerial da igreja, nós vamos aprender nesta noite. Apóstolo, profeta,
profeta, evangelista e pastores. Glória a Deus. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Você não está lutando só. Se não fosse a mão de Deus, que seria de você? Aqui você não estaria. Não fique triste assim, não fica não, que Jesus é contigo. Você não pode desistir. Não fique triste assim, não. Você não pode desistir. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aprender nesta noite a palavra do Senhor, quando fala os cinco pilares ministeriais da igreja. Glória a Deus. Nós vamos aprender por meio desse texto sagrado sobre os 5 pilares ministeriais da igreja. Mesmo não sendo uma lista completa, aqui temos os 5 principais dons ministeriais dados pelo Senhor Jesus Cristo à sua amada igreja na terra. Glória a Deus. Então o Senhor Jesus, ele deixou esses dons, né? Boa noite, Isabel Nascimento. A sua amada igreja na terra. Foi Jesus que deixou os apóstolos, Jesus deixou os profetas, Jesus deixou os evangelistas, os pastores e mestres ou doutores. Então, a primeira coluna ministerial da igreja são os apóstolos. Por isso que no capítulo de Efésios 4:11, ele fala que ele mesmo deu para apóstolo, ele mesmo deu um para apóstolo, outros para profeta e outros para evangelista e outros para pastores e doutores. Então, esses dons ministeriais dados pelo Senhor Jesus Cristo à sua amada igreja. Boa noite, Marlene Antunes. Então, a primeira coluna ministerial da igreja são os apóstolos. É um enviado especial que representa a pessoa que o enviou. Lá em Lucas 6,13, diz assim: e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles,
a quem também deu o nome de apóstolo. Aqui fala sobre a eleição dos 12. Quando Jesus, ele escolheu os seus 12 discípulos. Ele escolheu Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, né? Mateus, Tomé. Então, ele escolheu esses 12 homens como seus discípulos. Então, esses apóstolos é um enviado especial que representa a pessoa que o enviou. E a pessoa que o enviou foi Jesus. Foi Jesus que enviou os apóstolos. Foi Jesus que te enviou para você pregar a palavra do Senhor. Foi Jesus. Foi Ele que te chamou. Não foi você que chamou Ele. Não foi você que escolheu Ele. Foi Ele que te escolheu. Porque a Bíblia diz que Jesus dizendo, não foi vocês que me escolheu, mas foi eu que escolhi a vós. Ainda diz assim, agora vá e dê frutos. Esses frutos que o Senhor manda que eu dê, que você dê, são frutos, pregar a palavra, fruto de arrependimento, fruto de ter bons testemunhos, o fruto do bom ensinamento. Por isso que ele escolheu os apóstolos, escolheu o profeta, escolheu os evangelistas, escolheu os pastores. Então, cada um tem a sua missão com o Senhor Jesus Cristo. Jesus chamou a si, ele chamou a si e os seus discípulos e escolheu 12 deles. E quem também deu o nome de apóstolos, o equivalente no aramaico, que Jesus utilizou para apóstolo, Sailon, que significa alguém. Sailion, alguém que recebeu comissão e autoridade explícitas daquele que o enviou, mas sem capacidade de transferir seus atributos para outros, porque o que Deus te deu é seu. Você não pode pegar o seu dom que Deus te deu para passar para outro irmão. Não. Aquilo que é seu, é seu. Aquilo que Deus lhe deu, é de Deus. Deus te deu. Amém. Zele por ele, guarde por ele, porque vai fazer um bom uso daquilo que Deus colocou na tua mão. Como ele mesmo diz o hino, que em sua mão ao arado após constante precisa ser. Sempre olhando para o Senhor, fazendo a obra do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, prosseguindo avante, sem desistir como o hino. Você não pode desistir, você não está lutando só. Se não fosse a mão de Deus que seria de você, você aqui não estaria. Então você é um privilegiado. Deus te chamou, Deus te escolheu, então cuide daquilo que Deus colocou na tua mão para que você faça. Então, ele diz aqui que o que você recebeu, a comissão e a autoridade explícita daquele que o enviou, mas sem capacidade de transferir seus atributos para outro. Cada apóstolo teve uma chamada explícita, individual e intransferível. Intransferível é que você não pode transferir aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te chamou
para o outro irmão e fazer no seu lugar. Não pode. Então, é algo individual e intransferível. Os apóstolos formam a base da estrutura ministerial da igreja. E por isso aparece encabeçado a lista dos dons ministerial. Efésios 2:20. Efésios 2:20, quando ele fala, aleluia, Efésios 2:20, ele diz a palavra do Senhor. Quando ele fala, glória a Deus, o vento, ele levanta as páginas da Bíblia, porque está muito calor. Efésios 2:20. Que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Portanto, um conselho que o Senhor nos dá, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então aqui, quando Paulo diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Jesus Cristo é o apóstolo dos apóstolos, como escritor sagrado, escreveu. Quando Pedro falou para Jesus, que ele virou para Jesus, ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus virou para Pedro e disse: Tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Tu és pedra que vai edificar a minha igreja. Então, Jesus, ele estava falando para Pedro, que Pedro seria a pedra que iria edificar a igreja do Senhor. Edificar a igreja do Senhor. E eu li essa semana aqui sobre a pedra de esquina. A pedra de esquina, que lá no tempo de Salomão, quando eles foram construir o templo de Salomão, eles mandavam fazer as pedras, elas vinham tudo no nível certo. Aquelas pedras. Mas no meio daquelas pedras veio umas pedras diferentes. Eram umas pedras de esquina. E eles, conforme eles foram construindo o templo, com aquelas pedras tudo ali nivelada, né, no tamanho certo, aquelas pedras de esquina, eles iam botando de um lado. Eles não estavam usando. Mas de repente, quando eles acabaram de levantar aquela construção, eles perceberam que na esquina do templo, ali tinha um vão, um buraco, e justamente era aquelas pedras de esquina, aquelas pedras tipo um ângulo. E ali eles pegaram aquela pedra
aquele tipo de pedra de forma de um ângulo e encaixaram naqueles buracos que estava aberto. E ali aquelas pedras, ela encaixou direitinho. Aí o texto, o historiador, ele diz que ali já era propósito de Deus sobre Jesus Cristo, quando diz que Jesus Cristo era a principal pedra de esquina. Jesus Cristo é o apóstolo dos apóstolos. Como o escritor sagrado escreve em Hebreus 3:1, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Os apóstolos de Jesus Cristo serão honrados, homenageados na eternidade, onde terão seus nomes gravados nos fundamentos da Nova Jerusalém. Da Nova Jerusalém. Aí quando você vai lá para Apocalipse 21, Apocalipse 21, aí que fala dos nomes gravados, Apocalipse 21, e o versículo 14. Olha, é prova pura, com o ventilador ligado, ele fica folheando as folhas da Bíblia. 21:14, quando diz que e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aqui está falando da Nova Jerusalém. Da Nova Jerusalém, quando diz que o muro da cidade tinha 12 fundamentos e nele o nome dos 12 apóstolos. Por isso que aqui no texto de Efésios 4:11, aí quando fala que os apóstolos de Jesus Cristo serão honrados, homenageados. Gilvandete Dantas, minha lindinha, você tá bem? Homenageados na eternidade, onde terão os seus nomes gravados nos fundamentos da Nova Jerusalém. Então se cumprirá o que o próprio Jesus disse a eles: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Honrará. Por isso que lá em João 12, ele fala, isso é muito importante para nós, que lê a Bíblia, prega a palavra de Deus, aleluia. João 12, 26, diz assim, fala sobre alguns gregos desejam ver a Jesus. Aí diz assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, Jesus está falando,
se alguém me serve, siga-me. Siga Jesus. Você não tem como sair da presença do Senhor. Então, siga Jesus. Por isso que ele disse, se alguém me serve, me siga. Quando ele convidou Pedro, Pedro estava pescando, e ele chegou e ele disse, Pedro, quer ser pescador de almas? Ele disse, quero sim, Senhor. Ele disse, então, siga-me, larga a rede e siga-me. Eu te farei pescadores de almas. Então, aqui quando ele fala, se alguém me serve, siga-me. Onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Por isso que o Senhor diz na sua palavra, que aonde estiver um ou dois reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. Por uma rede social. Mas virtualmente, nós estamos ligados com Deus. Estamos ligadinha na palavra do Senhor. Então ele diz, aonde está ali um ou dois, ali eu estarei. É isso que o Senhor está dizendo. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, onde Jesus estiver, aleluia, ali estará também o meu servo. Porque aonde você chega, você é luz, a sua luz, ela chega no meio das trevas, ela resplandece. Você é diferente. E ele diz o quê? E se alguém me serve, meu Pai honrará. Quando você serve ao Senhor, você é honrada por Deus. Você é honrada. Você é honrada pelo Senhor. Então aqui, então se cumprirá o que o próprio Jesus disse a eles. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai honrará. Pai Senhor em Braga. Então aqui o comentário, eu fiz o comentário do apóstolo. Dos apóstolos. Os apóstolos, eles foram chamados, eles foram separados, eles foram convocados para pregar o Evangelho de Cristo, ganhar almas para o reino de Deus. Para orar pelos enfermos, os enfermos ser curados, aqueles que são possessos por demônio, por opressão maligna, depressão. Os apóstolos oravam e as pessoas eram curadas. Boa noite, Eliana Souza. Seja bem-vinda. Então, nós vamos falar agora a segunda coluna ministerial. Estamos falando os 5 pilares ministerial da igreja, que são os apóstolos. Eles são as primeiras colunas ministerial. Os apóstolos, eles oram, eles buscam a Deus, sustenta a coluna do Senhor por meio das orações, por intermédio das obras que ele faz. Aleluia. Aí vamos falar do profeta. Segunda coluna ministerial da igreja são os profetas. Porque os profetas são usados por Deus para pregar a sua palavra, para profetizar. Então, até os dias de Samuel,
os profetas eram chamados em hebraico, Aie, ou Ozen, que significa vidente. O profeta vidente é aquele que recebe as verdades divinas por meio da revelação imediata. Isto é, por sonhos, visões, Urim e Tumim. Porém, a partir de Samuel, o profeta passou a ser chamado de Nabi. Nabi é o profeta que recebe a revelação divina de forma imediata. Isto é por inspiração da palavra. Os verdadeiros profetas do Senhor comunicam a palavra de Deus pela inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Boa noite, Beta Barbosa. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso intercessor. É ele que intercede por nós. Ele que intercede por nós. Com gemido inexprimível, diz a palavra do Senhor. Então, em Atos 13, versículo 1, Lucas escreve: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaé, que foram criados com Herode, o tetrarca, e Saulo. Portanto, mesmo não havendo tanta intensidade de profetas quanto havia na antiga aliança, havia também profeta de Deus na nova aliança. Entretanto, os profetas da nova aliança profetizam pelo dom de profecia. O profeta maior já veio e nestes últimos dias nos fala por meio dele, o seu Filho Jesus Cristo. Ele é o maior profeta de todos os profetas. Ele é o maior pregador de todos os pregadores. O maior pregador é Jesus Cristo. Jesus é o maior pregador de toda a história. Não há outro nome que transmita tanta glória. É no nome de Jesus que as doenças vão embora. E quem não é batizado vai ser batizado agora. Dai glória. Dai glória, o anjo vem descendo e trazendo a tua vitória. Dai glória, o anjo vem descendo e trazendo a sua vitória. Receba nesta noite a sua vitória, no nome de Jesus. Porque Jesus era o maior pregador. Ele sim é o maior pregador de todas as histórias. O maior profeta é Jesus Cristo. O maior apóstolo dos apóstolos. Ele é o maior pregador de toda a história.
Cristo Jesus, o Nazareno. Aleluias, glória a Deus. Então, a palavra do Senhor, quando ela diz que nesses últimos dias, Jesus nos fala por meio dele, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Aí vem os evangelistas. Os evangelistas é a terceira coluna ministerial. Os evangelistas são os evangelistas. O evangelista é o mensageiro de boas novas. O evangelista exerce o ministério itinerante, levando as mensagens do Evangelho de Cristo a todas as nações. Atos capítulo 1, versículo 8. Em Atos 21, 8, a Bíblia destaca a visita que Paulo fez à casa de Filipe. O evangelista. Filipe era evangelista. Em Atos 8, 4:40, a palavra de Deus destaca a notoriedade do ministério itinerante deste grande evangelista chamado Filipe. Em 2 Timóteo 4, 5, Paulo recomendou a Timóteo dizendo: fazer a obra de um evangelista. Timóteo era pastor da igreja de Efésios. E Paulo o aconselhou a realizar também o trabalho de um evangelista. Hoje, em nossos dias, temos muitos pastores polivalentes que pastoreiam, ensina, prega, ainda exerce um ministério evangelístico. Em Romanos 10:15, apóstolo Paulo destaca a importância do ministério evangelístico, dizendo: e como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? Como esses evangelistas, eles vão pregar se alguém não enviou ele para pregar? Aleluia! Então, ele diz, como está escrito: quão formoso os pés do que anuncia a paz e do que anuncia coisas boas. Jesus Cristo é o evangelista dos evangelistas. Jesus foi o maior pregador de todas a história. Jesus foi os apóstolos dos apóstolos. Jesus foi o profeta dos profetas. Jesus também foi o evangelista dos evangelistas. E ele nos deixou a história, as lições da Bíblia, para eu e você aprender e a colocar em prática. Aleluia! Boa noite, Mara. Você ficou boa, minha irmã? Glória a Deus, seja bem-vinda. Então, falamos dos apóstolos, falamos dos profetas. A missão do profeta é profetizar, é entregar aquilo que Deus o mandou.
Se o Senhor mandou você profetizar, você profetiza. Se o Senhor mandou você entregar o recado, você entrega. Se você tem dúvida, vá orar para Deus esclarecer mais a sua memória, a sua mente. Para que Deus venha abrir o seu entendimento, para que você seja uma pessoa convicta de que você tem um chamado profético. Profético. Aleluia. Quando o Senhor chamou Jeremias e chamou o Ezequiel a pregar a palavra, o Senhor chamou eles de atalaia. Atalaia são os porta-vozes de Deus. Eu sou uma atalaia. Se você prega o evangelho, você é um atalaia de Deus. Aleluias. Então, Jesus Cristo é o evangelista dos evangelistas. Aí nós vamos para os pastoras, pastoras, porque quando o Senhor chamou os pastores, pastora, né, para pregar a palavra do Senhor. Então, aquele que fala que a quarta coluna ministerial da igreja são os pastores. Os pastores é o homem que apacenta as ovelhas. Deus, na sua graça, quis que o seu povo fosse chamado de ovelhas e os seus líderes de pastores. Número 27:15. Deus é o pastor maior do seu povo, pois no Salmo 100, verso 3, o salmista disse: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós. Não foi nós, porque a gente não faz nada. E nem nós. Fez povo seu e ovelha do seu pasto. Aleluia! Os pastores foram levantados por Deus para pastorearem o rebanho do Senhor. Lá em Atos 20, 28, a palavra de Deus afirma: olhai por nós, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, se você tem uma chamada de pastor, de pastora, aplacente as suas ovelhas. Pastor, aplacenta as suas ovelhas. Tem mulheres que Deus tem levantado como pastoras, como ministra, como juíza, como Ele levantou Débora. Deus levantou Débora como juíza. E pastoras, mulheres pastoras, para apacentar as suas ovelhas, para conduzir rebanho. Tem mulheres por aí que ela tem uma comunhão tão grande com Deus, sobre essa parte de pastorear, de conduzir a igreja de Cristo, melhor do que certos homens, certos pastores. Melhor do que certos pastores. Então, Deus, Ele
ele tem aberto essa porta. Mas quando você for assumir esse ministério que foi Cristo que deixou para a amada igreja, os apóstolos, o profeta, os evangelistas, que agora já tem mulher evangelista, pastores, mulheres pastora. Se coloque, mulheres pastora, na posição de pastora e abrace a obra de Deus, faça a obra de Deus. Não olhe para os levantes, não olhe para as calúnias, não olha, porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer que você seja uma obreira fiel, que você tenha fidelidade com Ele. Isso é que importa. Tem muitos homens que não aceitam as mulheres pastoras. Eles acham que tem que ser eles que são pastor. Mas o Senhor, quando Ele fala aqui, Ele fala que os seus líderes de pastores. Deus é o pastor maior do seu povo, pois o salmista disse: saber que o Senhor é Deus, foi Ele, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então você vê aqui, quando ele fala isso, ele não faz a diferença de que você é pastor, se você é ovelha. Ele quer que você seja ovelha do seu pasto. Aleluia. Então, a Bíblia afirma que Jesus Cristo é o grande pastor das ovelhas. Pelo sangue do concerto eterno, portanto, os pastores devem cuidar bem do rebanho de Deus, pois não hão de prestar conta das ovelhas de Cristo. Hebreus 13, 17. Jesus disse lá em João 10, 11, quando ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Quem tem esse chamado, ele tem que renunciar a muitas coisas para ser um verdadeiro líder de pastor, de ovelha. Porque um dia Deus vai pedir conta de você, daquilo que Ele colocou na tua mão. O rebanho que Ele colocou na tua mão, você vai prestar conta a Deus um dia. Por isso que você que é líder, tem que ter muito cuidado com as suas ovelhas. Sempre observando se elas estão frequentando a igreja, se elas estão indo, o que é que está acontecendo, porque não está indo. Sempre procurar ligar ou levantar alguém para ir visitá-la. Então, ele diz: eu sou bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Hoje, em dia, na corrida, para ver quem é o maior, existem muitos líderes que acham pouco serem chamados de pastores. Prefere ser chamado de apóstolo, de bispo. Porém, esse foi um dos títulos ministeriais que Jesus fez questão de repetir duas vezes. Eu sou o bom pastor.
Eu sou o bom pastor. E conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João 10,14. Jesus Cristo é o pastor dos pastores. Ele é o grande pastor. Aí lá no Salmo 123, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Aí vamos aqui para mestres ou doutores. A quinta coluna ministerial da igreja são os mestres ou doutores. Os mestres são conhecidos como os doutores da palavra, aqueles que ensinam, aqueles que pregam. Aleluia! Glória a Jesus! São aqueles que conseguem sistematizar a doutrina cristã e revelar um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, o próprio Paulo afirma que foi designado por Cristo pregador, apóstolo e doutor. Paulo conseguiu, por meio da revelação divina, sistematizar toda a doutrina do Evangelho de Cristo. Aleluias. 2 Pedro 3,15, o próprio Pedro, o líder do colégio apostólico, reconheceu a grande sabedoria de Paulo, dizendo: tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que ele foi dada. Glória a Deus. Em Atos 13, capítulo 1, a palavra de Deus afirma que na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, né? Jesus Cristo é o mestre por excelência. Ele é o mestre dos mestres. Ele é o mestre do mestre. Ele pode te curar. Ele é poder. Ele é poder. Aleluia. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é poder. Ele é poder, nos dá força para vencer. Ele é poder. Aleluia. Então, mestre, Senhor, dizes bem, porque eu sou Jesus Cristo. É o mestre único, inconfundível. Então, nós lemos aqui os cinco pilares ministerial da igreja: apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestre ou doutores. O propósito de Deus com esses dons ministeriais concedido à sua igreja é revelado pelo próprio Paulo, lá em Efésios 4,12. Aleluia. O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério,
para edificação do corpo de Cristo. Antes de conceder estes dons ministeriais à sua igreja, Cristo exerceu com perfeição todos eles. Jesus Cristo é o apóstolo perfeito, o profeta perfeito, o evangelista perfeito, o pastor perfeito, o mestre perfeito. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então, o Senhor, nesta noite, Ele nos trouxe essa palavra, a palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, que Jesus deixou os 5 pilares ministerial. A igreja de Cristo, ela precisa do apóstolo, ela precisa do profeta, ela precisa do evangelista, ela precisa de pastores, ela precisa do mestre ou doutores. Ou doutores. Guarde esta palavra no seu coração. No nome de Jesus. Guarde essa palavra, porque ela é fiel. Porque quando fala das 12, a eleição dos 12, Jesus estava escolhendo os 12 discípulos para fazer a sua obra. Aleluia! Então, para nós finalizarmos, aqui em Lucas 6,38, Lucas 6,38, oh Deus, diz assim: dai e servos-a, dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos darão, porque com a mesma medida com que medisde, também vos medirão de vós. De vós. E ainda diz mais aqui, medirão de novo. E disse-lhe uma parábola, Jesus, quando ele foi ensinar. Ele disse: pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não. Claro que não. Por quê? Porque não cairão ambos na mesma cova, no mesmo buraco. Você pode até ter alguém que esteja do seu lado e, em vez de te dar força, te conduzir para a casa do Senhor, ele fica te tentando tirar você da presença do Senhor. Então você não pode se guiar por uma pessoa dessa. Por isso que o texto diz que pode um cego guiar outro cego? Não pode de maneira nenhuma, porque vão cair. Eles vão cair na mesma cova. Então aqui fala sobre praticando a reciprocidade e a generosidade. Praticando a reciprocidade e a generosidade. O Senhor Jesus Cristo nos ensina
sobre a importância da lei da reciprocidade, a mencionar as 3 medidas progressivas de bênção que retorna para os que praticam a generosidade. Olha como é importante você ser generoso com o teu próximo. Reciprocidade é exatamente isso que Jesus ensinou. Dai e servos vos há dado. Esta lei está em todos os lugares do universo, na natureza e na família. Nas relações humanas, físicas, comerciais, sociais e também espiritual. Dando é que se recebe. É uma verdade que só pela experiência podemos comprovar. A lei da vida é dar para receber. A lei da vida. Quem não dá, não pode receber. Por quê? Corta o elo da corrente divina. Então, se você não dá, você não ajuda o seu irmão, você saiba que você, como diz o texto, você é cortado do elo da corrente divina. A própria natureza ela é regida pela lei da reciprocidade. As nuvens dão chuva, os mares, os rios dão de volta a água que recebe, tornando-a em forma de vapor, e que as nuvens acolhem e dão de novo. O sol dá os seus raios vivificantes, a lua dá sua claridade, o homem dá a semente da terra e dá de volta a produção, o sustento para os homens e os demais seres. As plantas, elas dão de volta mais semente, ainda dão flores também, sombra e fruto. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, se você dá frutos bons, se prepare para você colher também frutos bons. Se você faz boas obras, se prepare que você vai receber o galardão da parte do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aqui diz para nós encerrarmos isso aqui, fala a terra de volta à produção, o sustento para os homens e os demais seres. A planta dão de volta mais semente e ainda flores, sombra, fruto. Acertadamente, o apóstolo Paulo disse, mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Olha que eu ontem preguei sobre isso em outro texto, hein? Que é melhor dar do que receber. Quando você dá, você recebe. Quando você abençoa, você é abençoado. Eu falei ontem aqui sobre os apóstolos, que eles vendiam suas propriedades e repartiam o pão com seus irmãos. Aleluia. Então, Igreja de Jesus Cristo, por aqui vamos encerrando, com a permissão do nosso Deus. Amanhã estaremos aqui de novo, pregando essa palavra do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos orar nesta noite. Está muito calor,
O calor, ele nos incomoda. O calor, ele nos incomoda. Então nós vamos orar nessa noite. Glória a Deus. Vamos orar, pedir ao Senhor Jesus que nos dê uma noite de paz, uma noite de sono tranquilo. Vocês todas foram bem-vindos. Que Deus abençoe vocês, abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família. Que o Senhor liberte os seus filhos, transforme os seus filhos, faça deles uma bênção, profetize sobre os seus filhos. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no laço imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Nós vamos orar nesta noite. Aleluia. Os pedidos de oração aqui que a diaconisa Verônica fez. Ela pede oração por Verônica, Tamara, Thaís, Thalita, Elane, Edson, Lourenço, Graziele, João, Marcos, Sebastião, Nivaldo, a família inteira. Ela está pedindo oração pela família inteira. Aleluia. Mas quer tragar, eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Então aqui nós vamos orar nesta noite com Raquel Nascimento, G. Marinho, Monique Machado, Juscelia, Rosana Carmo, Diaconisa Verônica, Pastor Valcir, Lucimara, Alda Silva, Itamara, Francivaldo, Flávia, Andréia Marago, guardado por Deus, Deliviana, Fátima Ribeiro, Isabel Nascimento, Iris Torre, Marlene, Daniel Araújo, Flávio Mendonça, um tempo especial com Deus, André Maraco, Renato Maraco, Gilvandete Dantas, Elane Cristina, Edna Martini Braga, Eliane Souza, Beta Barbosa, Hélio Teixeira, Itamara de Vilaste, Vitória Dutra, Vânia Teixeira, Gilvandete Rodrigues e Ruth Fernandes. Então nós vamos orar esta noite com essas irmãs, esses pedidos de oração. Agradeço a Andréa Maraco, ela toda noite ela compartilha os vídeos. Vocês também podem compartilhar, irmãs. Vocês podem espalhar essa palavra, semear essa semente. Quando você compartilha, que você joga para outros lugares, vocês estão semeando a semente, a palavra de Deus. Esse culto no lar
É um culto no lar que eu faço toda noite. Aleluia. Com louvores, pregação, oração. Mas aí eu preciso da cooperação de vocês. A cooperação das ovelhas. Para semear a palavra, compartilhar, né? Graças a Deus, Deus tem abençoado, que muitas pessoas têm compartilhado, e estamos chegando, às vezes a 400 compartilhação, 390, 280, e assim, conforme a pessoa vai compartilhando, essa palavra ela vai sendo semeada. Glória a Jesus. Nós precisamos semear a palavra, porque a palavra de Deus é verdade, ela é fiel para nossas vidas. Aleluia. Então nós vamos orar nessa noite. Agradeça a Deus. Aleluia. Agradeça a Deus pela vida da Andréa Maraco, que já compartilhou, guardado por Deus. É um tempo especial de Deus. André Maraco, tem Andréia Maraco e André Maraco. Renato Maraco, é uma família que tem me ajudado aqui com os compartilhamentos desta palavra. Eles têm compartilhado essa família. A Andréia Maraco e o André Maraco e o Renato Maraco. Então eles têm compartilhado. A Gilvandete Dantas também já compartilhou aqui. Eni Braga também, ela está sempre compartilhando. Só falta você, minha amada irmã, a compartilhar a palavra de Deus. Então nós vamos orar nesta noite, pedir a Jesus Cristo que Ele entre agora na sua casa, na sua família, no seio da sua família, seus familiares. Que o Senhor Jesus Cristo coloque uma gota do teu sangue nos umbrais da tua casa, para repreender as enfermidades, para jogar por terra o mal. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, toca agora, Senhor, na saúde das tuas filhas. Vai queimando as enfermidades, vai jogando por terra, pelo poder que há no teu nome e no teu sangue. Senhor, liberta, Senhor, a família da diaconisa Verônica. Liberta os filhos da Eni Braga. Liberta, Senhor, o filho da Gilvandete Dantas. Toma a família da Osana Carmo, a Berta Barbosa. Senhor, toma as tuas filhas nas tuas mãos. Toma o pastor Valci. Senhor, traz de volta o seu filho Jonathan, que se encontra afastado da tua casa. Ó Senhor Deus da glória, toma Fátima Ribeiro, abençoa Fátima, abençoa a sua casa, o seu lar, a sua família, a sua parentela. Toma nas tuas mãos a Itamara Devilarte também. Obrigado, Senhor, pela restauração da sua saúde, ó Pai. Eu te peço, meu Deus da glória, pela vida de cada irmã, Senhor, que parou para assistir a tua palavra, Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Deus forte, Deus poderoso, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus de poder e glória, Senhor. Deus forte, Deus poderoso. Não há outro Deus do Senhor para libertar, para transformar a vidas. Porque o Senhor é um Deus restaurador, um Deus que transforma, um Deus que trabalha nas vidas do teu povo, Senhor.
Sube canto, aleluia, glória a Deus, louvado é o teu nome, Senhor, tu és o Deus santo, Deus poderoso, alabaxegue, anaviaço, de plaçúbia, glória e canto, na guia se regues tu, de plasmas, saigas, oh, aleluia, Jesus, queima agora as enfermidades ocultas no corpo do teu povo, visita os hospitais, visita os leitos de dor, Senhor, quantas vidas, Senhor, aleluia, precisando, Senhor, de uma cura, por isso eu te peço nesta noite, Senhor, visita os hospitais, aqueles que estão ali, Senhor, sobre, Pai, aqueles aparelhos, muitos estão, Senhor, muitos estão ali, Senhor, entubados, precisando, Senhor, de uma cura, lutando pela vida, Senhor. Ele está contigo, Ele está dizendo, não
sou contigo para te dar vitória, para resolver as situações, porque Deus, Ele é fiel. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, pelas nossas vidas, por salvação dos nossos. Deus, aleluia, nossos filhos são heranças de Deus, confia que Deus vai dar vitória nesta noite. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Eu profetizo nesta noite saúde, eu profetizo nesta noite fé sobre sua vida. Gilvanete, recebe nesta noite a fé sobre sua vida, para que você venha lutar e batalhar pelos seus. É o nome de Jesus. Eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou clamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor. Louvado é o teu nome, Senhor. Senhor, toma esta nação, salva esta nação, Senhor. Meu Deus, toma os pastores na terra, toma os bispos, toma o bispo Abner Ferreira, Senhor. Toma a pastora Solange Martins, Senhor. Toma o pastor Ibrahim, o pastor Edemilson, meu Deus. Toma os evangelistas, os pregadores da tua palavra, Senhor. As missionárias, toma a Jandira, Senhor. Toma a Tânia, meu Deus. Toma a Ivonete, toma a missionária Ereni Amaral, Senhor. Toma a nossa família, toma meus filhos, meus netos, meu esposo, a minha casa, toma meus genros. Guarda os meus genros, Senhor, livrando eles do mal, acobertando eles debaixo do teu sangue, Senhor, e dando livramento, Senhor, na vida dos meus genros, das minhas netas, dos meus netos, Senhor, das minhas filhas, da minha casa, meus familiares, a minha parentela, os de longe e de perto, Senhor. Toma os filhos das tuas servas, ó Deus. Toma a casa, Senhor, das tuas filhas e dá vitória, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus Cristo. Que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser, com a permissão do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite de paz. Onde Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra. Onde está teu Deus? Onde ele está? Onde está teu Deus? Onde ele está? Meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Não existe outro Deus mais forte do que o nosso Deus, porque Ele é o nosso Deus. Foi Ele que te criou, foi Ele que te formou, foi Ele que te libertou, foi Ele que te chamou para você servir a Ele em espírito e em verdade. Volta-te para este Deus tão poderoso, este Deus grande, este Deus forte, que tem o poder de mudar a história. Ele é o médico dos médicos. Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. Ele vai dar um fim nesta pandemia para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Glória a Deus. Nosso Deus é o Deus forte, todo-poderoso, grande eu sou. Não há barreira que Ele não possa derrubar. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que modifica tudo. Ele é o Deus que tem o poder de transformar a água em vinho. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Onde foste como Jeová, não há outro que eu conheça. Um beijo, Tamara de Vilarte. Até amanhã. Jesus te abençoe, te dê a saúde completa. No nome de Jesus. Beta Barbosa, Eliana Souza, Deus te abençoe. Gilvandete Dantas, continue lutando pela vida do seu filho. Que Deus, Ele é fiel para te dar vitória. No nome de Jesus. No meu coração, o do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Um beijo, Marlene Antunes, a diaconisa Verônica, Isabel Nascimento, Fátima Ribeiro, Jesus te ama. Glória a Deus. Deliviana, Deus está no céu. Flávia dos Santos, Deus abençoe.
abençoe. Tá morto, mas o meu ressuscitou. Pastor Valci, creia na vitória, na salvação do teu filho, no nome de Jesus. Deus é poderoso. Diaconisa Verônica, glória a Deus. Marta Aparecida, Solange Veloso, Pastora Nilma, Jesus te abençoe, guarde você e seu ministério. Roseli Freitas, Deus abençoe vocês nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Osana Carmo, Deus abençoe. Onde está teu Deus? Onde ele está? Onde? João Marques, Deus abençoe você, meu amigo. Está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. E também no meu coração, o do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Não há outro que eu conheça, Deus forte como Jeová. Não há outro que eu conheça, Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde ele está? Onde está teu Deus? Onde ele está? Meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Ele ressuscitou, ele está vivo para te dar vitória, para curar suas enfermidades nesta noite. Receba o toque do Senhor nesta noite, o toque do Espírito Santo de Deus, visitando a sua vida, a sua casa, a sua família, resgatando aqueles que estão afastados do Evangelho, trazendo de volta para a sua casa, no nome de Jesus. No nome de Jesus, eu profetizo a vitória para as suas vidas, em nome de Jesus. Até amanhã. Beijo para todos. Que Deus nos abençoe. Tá? Que Jesus nos guarde e nos dê força. Glória a Deus. Eu gosto muito desse hino. Vou ouvir ele para desligar, fechar o vídeo. Vou morar nessa terra preste feliz. Vou morar nessa terra preste feliz. Cantarei neste lindo país belos hinos ao meu Salvador. Glória a Deus. Que tal botar a dor pra correr? Para dores de cabeça nas piores horas, chama Glória a Deus. Vou morar nessa terra celeste e feliz. Vou morar nessa terra celeste e feliz. Cantarei neste lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz. Nesta terra celeste por vir, vou cantar, nessa terra celeste por vir. Vou cantar, nessa terra celeste por vir. Até amanhã,
A partir das 9h30 estaremos aqui, em nome de Jesus.